Shabbat Shalom, meus amados, 9 horas em pontos, pela misericórdia do Eterno, estamos aqui para estudar junto com os irmãos, relembrar os principais pontos desse estudo, né, da nossa Parashá, né? Quero comentar algumas coisas, né? Hoje estamos aqui, eu, Lucas e Rosh Wallace, daqui a pouco eles já vão dar o Shabbat Shalom deles também para vocês, mas nós vamos mudar algumas coisas nos estudos aqui, ok? Nós vamos encurtar mais os comentários e o estudo, tanto da Parashá, Haftará e Escritos Nazarenos, serão apontamentos, serão resumos, ok? Durante a semana você vai ter o compromisso de você estudar. Irmão Fernando, onde é que eu pego? Você pode pegar a lista da Parashá lá no Ensinando de Sião, você pode pegar no site do Catúvio, tá? Então, todos nós, no mundo inteiro, nossos irmãos estão estudando o mesmo assunto, tá? Então, nós vamos abreviar, e o estudo vai durar no máximo 1 hora, 1 hora e 5, na pior das hipóteses, quando o texto for muito denso, né, for muita coisinha que tem que esmiuçar ou tentar explicar, aí a gente vai para 1 hora e 10, mas no máximo, tá, gente? Porque a gente não quer que fique pesado para os irmãos, né? Alguns até gostam de assistir o replay depois, então não pode ser enfado, né? As coisas do Eterno tem que ser prazerosas, a gente tem que ter prazer em estar fazendo e estar estudando, né? Então já desejo um Shabbat Shalom para todos, e o Lucas agora abre aí para dar o Shabbat Shalom deles também. Sejam todos bem-vindos. Shabbat Shalom a todos. Hoje estamos nós três aqui de novo, né? Pela graça do Eterno. Senti falta do irmão Walter. É bom. Logo ele vai ter de novo para a gente. Creio que sim. Amém. Marca mais um estudo abençoado, né? Shabbat. Num Shabbat aí, quero trazer o pastor Jimmy também, um homem que estuda muito a Torá, a gente vai convidar ele também. É bom. Né? A gente vai estar convidando ele também. Tá bom, vamos lá. Hoje a Parashá é com o Rosh Lucas. Eita! Recebe, Lucas. Agora é. Só falta reconhecimento da comunidade. Preciso estudar bastante ainda. Vou estudar bastante, se Deus quiser. Mas é isso aí. Vamos começar então? Aleluia. Vamos lá. Vamos ver se vocês gostam de deixar. Vamos deixar assim? Tudo bem para vocês? Tá ótimo. Bom. Legal. Então vamos lá, pessoal. Parashá hoje é Parashá Mishpatim, tá? O que significa Mishpatim? Então, significa regras, né? São as regras, são os mandamentos do Eterno. E aqui nessa Parashá a gente vai ver uma série de mandamentos, vão ter vários. O Eterno, ele vamos dizer assim, ele explica, né, ao longo da Torá, ele vai explicar tintim por tintim vários problemas, várias questões que Israel vai ter que resolver. Eles precisam saber como resolver essas questões, né? Lembrando, a partir desse momento, Israel vai fazer o quê? Israel vai começar a viver em sociedade, certo? Só as considerações iniciais, né? Israel vai começar a conviver em sociedade, certo? Eles vão conviver juntos, vão formar o povo de Israel realmente, né? Eles estão passando pelo deserto, então o Eterno começa a introduzir eles os mandamentos, as leis cíveis para eles, para que eles possam conviver, possam resolver os problemas que vão aparecer a partir dali, tá? No capítulo 21, a primeira coisa que o Eterno coloca, tá? Eu acho bem interessante o fato do Eterno ele começar já com essa questão, né? E começar com essa questão de que você não pode abusar dos mais fracos, daqueles que estão servindo, né? O Eterno ele sempre se preocupa muito com os mais fracos, tá? Com o pessoal menos favorecido. Então, como é que ele começa o capítulo 21? Ele vai falar das leis com relação aos escravos, tá? Essas leis são bem interessantes, porque o que acontece? Naquela época era um costume, né? Era comum entre os povos da época as pessoas serem vendidas como escravos, né, se darem como escravos para poder pagar uma dívida, né, para poder resolver alguma questão entre eles ali, alguma dívida, alguma promessa, né, problemas, então as pessoas eram vendidas como escravos. E o que o Eterno coloca para eles? Se você adquirir um escravo hebreu, ele só vai trabalhar durante 6 anos. A partir do 6º ano, ele vai ser livre, ele vai ser liberto, tá? Então, o Eterno, ele dá essas leis com relação a homens, com relação a mulheres, tá? No capítulo 21, também vai passar, o Eterno vai explicar para eles como proceder com várias questões sobre assassinato, tá? Seja um assassinato premeditado, seja algo acidental. Então, você matou o seu irmão por acidente, você derrubou algo em cima dele, seu irmão caiu, bateu a cabeça e morreu. Então, o Eterno mostra para eles como proceder com relação a isso, tá? Também vai passar pela lei de Italião, né? Aquela lei olho por olho, dente por dente, né? Esse princípio de
vamos dizer assim, o princípio de você indenizar a pessoa, qualquer dano causado teria que ser recompensado na mesma medida, né? Também a gente vai ver várias vezes com relação a pai, mãe, tá? Com grávidas também vai passar pelo ponto de você não ferir, de você não matar o filho, a criança no ventre da mãe, tá? Com relação apenas a cometer o assassinato de uma grávida ou o seu bebê, tá bom? E também, lá no final do capítulo 21, vai tocar no ponto sobre os animais, né? Então, ele usa o exemplo dos bois, né? Da mesma maneira que Yeshua dá as parábolas, né? Sempre utilizando a cultura do povo da época. O que o povo de Israel tinha naquela época? Era um povo que vivia da criação de animais e do plantio, certo? Então, grande parte das leis, ele vai usar exemplos nesse sentido, para que o povo possa entender, tá? Mas no caso dos animais, por exemplo, se um boi seu matou uma pessoa, ou matou o animal de outra pessoa, ou causou dano a outra pessoa, você é responsável, você tem que indenizar aquela pessoa. Ele dá um exemplo aqui de um caso, por exemplo, quando o boi do dono ali, no caso, ele era agressivo, ele matou uma pessoa e o dono sabia que ele era um animal agressivo e não fez nada. Então, a responsabilidade é dele, tá? Ele tem que indenizar aquela pessoa, tá? Então, aqui no capítulo 21, ele vai passar por vários princípios desse tipo. Indenização, vai falar, por exemplo, no caso de uma briga, se uma pessoa feriu outra, a pessoa que saiu ferida não morreu, mas ele vai precisar de um tratamento, ele não vai poder trabalhar. A pessoa que feriu ele tem que cobrir, tem que arcar com os custos do tratamento daquela pessoa, tá? Então, o Eterno, ele começa a instruir o povo de Israel como é que eles vão resolver esses problemas, essas questões, tá? O povo, quando começa a conviver em sociedade, vão haver várias divergências, vão haver problemas, crimes também, tá? Então, haviam as punições, certo? Havia a maneira como proceder e as punições para isso, tá? Para que o povo de Israel conseguisse viver em harmonia ali, naquele momento, né, onde eles começariam realmente a viver juntos, começariam a ser o povo de Israel, eles tinham saído do Egito, tá bom? Vou deixar os irmãos comentarem antes da gente passar para o próximo capítulo. Já é? Acho que... Se quiser... maravilha. Eu quero enfatizar também sobre essa questão da lei de talião, né? Muitas pessoas também falam que porque pé por pé e mão por mão era uma medida que tinha. Então, quanto é que para você vale, segundo o juiz da época, que estaria analisando, seria Moshe, né? Moisés. Então, o quanto é que vale esse pé, esse dano causado? Então, não é literalmente cortar o pé, porque não seria carnificina. Né? Então, eu achei muito interessante quando na Torá explica, através dos comentários rabínicos e os estudiosos cristãos também, já tem essa mentalidade. Então, Baruch Hashem por isso. Né? E os homicídios, já na Brit Hadashah, não precisava do flagrante. E é pecado para a morte. É pecado para a morte. Então, lá, o pessoal muito confunde dizendo assim, olha, tem aqui só a blasfêmia do Ruach HaKodesh, né? Só que o Ruach HaKodesh é o Eterno. Então, por ele ser o Eterno e está causando a blasfêmia, está dentro da blasfêmia, está dentro dos pecados para a morte. Mas não está dizendo que é um pecado para a morte. Está dizendo que há pecados para a morte. Há algumas Bíblias aparece até há pecado para a morte, mas não está dizendo que é um de qualquer forma. Então, seria idolatria, assassinato e a blasfêmia. Pecado para a morte. Muito bom. A gente encontra muito nessa questão da Paraxá a necessidade de leis. E realmente, se não houver leis, gente, não tem como conviver em sociedade, tá? Então, eu vou chegar num cruzamento ali, tá, e como é que é? Quem é que tem a preferência? Quem vem da esquerda, quem vem da direita? Não, é o semáforo. O sinaleiro, né? Algumas cidades usam outro nome. Mas quando é que eu passo? Não, eu tenho que ter uma regra. Não, você passa no verde, você para no vermelho, né? E esses princípios é muito engraçado, porque todos esses princípios que estão no Torá, eles são base, inclusive, para regulamento de leis hoje, né? O princípio da responsabilidade civil, eu como advogado, a gente estuda muito isso, né? Você pode ser responsabilizado por uma ação, mas também por uma omissão, né? Então, veja, a partir do momento que o teu município não tampa um buraco, que sabe que aquele buraco está aberto ali no meio da via e você vai passar com o teu carro e vai quebrar, ele foi omisso, porque ele sabia, ele tem obrigação de vigiar, ele tem obrigação de cuidar que aquele buraco
que a pista esteja em perfeitas condições e que não existe buraco, né? Então, veja, tudo isso foi isso que o Lucas colocou aí, né? Se o dono do boi já sabe que ele é bravo, tem que prender o boi, não deixar o boi bater em ninguém, nem matar, nem lesionar ninguém, né? Então, veja, tudo isso, amados, está dentro da Torá, né? Lembrando que o que a gente vai ver aqui, muitas coisas a gente aplica hoje como princípios, né? É claro que a gente não vai aplicar como regras que eram regras, essas são regras civis, né? Relacionadas a Israel, né? Aqui nós temos as regras civis relacionadas aos brasileiros, né? Mas muitas coisas que estão aqui são aplicáveis até o dia de hoje, como a preservação da vida, até mesmo da criança no ventre da mãe. Está na Torá, vê, é um assunto que é totalmente atual hoje, né? A preservação de uma vida dentro da barriga da mãe, né? do bebê, para que essa criança tenha direito a nascer, ela tenha direito a vir ao mundo. Então, fique ligadinho, porque são princípios maravilhosos que você vai aprender que você vai ver que são extremamente atuais até os dias de hoje. Isso aí, pessoal. O comentário da Viviane dos Santos é bem pertinente. Eu percebo que o Eterno, com a sua Torá, estava desenvolvendo no povo questões morais e cívicas, exatamente. Então, desenvolver no povo esse sentido de sociedade, eles estariam vivendo em sociedade, então eles teriam que ter essa lei para poder se organizar, né? Você junta um número grande de pessoas, o que vai acontecer ali? Vão acontecer problemas. Então, vai haver discussões, vai haver desavenças, também vão haver pessoas que vão cometer um ato contra o próximo. Exatamente. Não vão gostar, vai ter pessoas aí. que não vai gostar porque é regra, né? Exato, é isso aí. Sempre vai ter todo tipo de gente, até aquele que atenta contra o próximo com maldade, né? No caso do assassinato premeditado, por exemplo. Tá? Então, a gente viu aqui no capítulo 21, o capítulo 21 vai abordar principalmente essa questão do dano contra o teu próximo, né? Então, a grande parte do capítulo fala sobre o dano físico, né? Quando você atenta contra a vida de uma pessoa, principalmente. Aqui no 22, no início, ele vai tratar mais com relação ao dano também material, tá? Então, o que acontece? Nós devemos reparar todo o dano causado, seja físico ou material, ao nosso próximo, tá? Então, como é que o capítulo 22 inicia? Uma questão, né, fica às vezes um pouco confuso para a gente entender, mas o início, lá no versículo 1, ele fala, por exemplo, sobre legítima defesa, tá? Então, o que acontece? Quando um ladrão, ele for pego invadindo uma casa durante a noite, e o morador, ele acabar tirando a vida daquele ladrão, tentando defender a si, tentando defender a própria família, não vai ser considerado assassinato, tá? Foi legítima defesa. Então, o Eterno, ele faz essa diferenciação, né? Até a gente consegue tocar num ponto, por exemplo, lá no mandamento, por exemplo, que diz para você que você não vai assassinar, por exemplo. Em algumas traduções está não matarás. Mas se você faz isso em legítima defesa, você não vai ser condenado por isso. Você está se protegendo, você está fazendo pela proteção tua e da tua família, entende? Se alguém atentar contra a tua vida, você pode se defender. Se nisso você acabar tirando a vida daquela pessoa, não é assassinato, tá? É legítima defesa. Bem, no capítulo 22 também vai abordar sobre você indenizar o teu próximo quando você causa algum dano ao patrimônio dele, tá? Então ele fala, por exemplo, ele dá o exemplo, como eu disse, o exemplo nas plantações, né? Se o teu animal destruir a plantação do teu vizinho, você precisa indenizar o teu vizinho. Se o teu vizinho deixou algo dele sobre a tua posse, por exemplo, o Fernando me emprestou algo, o Fernando falou, Lucas, vou viajar, vou deixar o meu carro com você, tá? Você cuida do meu carro enquanto estiver viajando. Se eu destruir aquele carro, se eu dirigindo, acabar danificando o veículo, se eu destruir ou perder o patrimônio que não é meu, mas que o meu irmão deixou junto comigo, eu preciso ressarcir ele, tá? Claro que vão ter também questões onde a culpa, às vezes, não é da pessoa que estava cuidando. Por exemplo, o patrimônio foi roubado. Aqui ele dá o exemplo do animal, né? Se o teu vizinho deixar o teu animal contigo e o animal morrer, por exemplo, ele foi atacado por um animal selvagem. Se ninguém viu, não tem como saber se realmente a pessoa está falando a verdade ou não, eles vão diante de Deus, Deus vai determinar quem foi o culpado, quem não é, tá? Se por exemplo, o Eterno viu, né? Exatamente. Porque o Eterno é que viu. Essa questão de ver o Eterno, quando ninguém viu, o Eterno vai determinar quem foi o culpado. Agora, quando o dono viu realmente que a pessoa que estava cuidando não tinha culpa, então não tem por que você condenar aquela pessoa, entende? Então, é como a gente falou, são questões para que o povo de Israel possa conviver em sociedade, tá? São diversas, ele vai abranger minuciosamente, nas próximas paraxás também vão ter outros mandamentos, tá? Mas ele começa realmente com essas leis cíveis, tá? Depois dessa questão dos bens materiais, né? O que o Eterno vai falar também? Ele vai falar algo bem interessante. Lá no versículo 15 em diante, ele vai citar, por exemplo,
não necessariamente sobre casamento, tá? Mas um homem, por exemplo, que seduz e se deita com uma virgem, tá? Então, esse homem teria que se casar com ela, né? Esse homem vai ter que se casar com ela, é claro, com o consentimento do pai, os pais, se a família, se o pai não tivesse de acordo, aí teria outra maneira de você agir, tá? Também vai citar duas coisas que o Eterno abomina, tá? Como a gente falou, o princípio permanece o mesmo. O que ele vai dizer aqui? No versículo 17, você não deve permitir que uma feiticeira viva, tá? Também vai falar sobre relações sexuais com animais, então são coisas que o Eterno, ele abomina, tá? O Eterno abomina essas coisas. No povo de Deus não pode ter relação com esse tipo de coisa, tá? Aqui no momento, na situação onde o povo, no contexto em que o povo estava vivendo, naquela época, onde eles estavam, eles não poderiam deixar que isso tivesse no meio deles, tá? Então, se houvesse alguém ali que se envolvesse com feitiçaria, ali no meio deles, deveria ser banido, deveria ser executado. Hoje nós não vamos fazer isso, mas, como os irmãos já falaram antes, o princípio permanece o mesmo, tá? Então, até hoje, você não vai se envolver com feitiçaria, você não vai se envolver com pessoas que mexem, que estão envolvidas com isso, tá? Você vai se afastar o máximo possível. Deus abomina essas coisas, tá? Só para a gente encerrar o capítulo 22, eu vou deixar os irmãos comentarem, o que ele vai dizer? Ele também vai falar sobre o tratamento com os mais pobres, sobre o estrangeiro, vai falar da viúva, vai falar do órfão, tá? Então você não deve enganar, você não deve oprimir essas pessoas, você não deve tirar vantagem deles, tá? O Eterno vai falar algo muito importante, você não deve tratar mal a viúva, nem o órfão, tá? O Eterno se compadece dessa pessoa, o Eterno se compadece deles, e se você fizer mal a eles, o Eterno vai ouvir o clamor deles, tá? E olha só o que o Eterno diz. Eu lhes ouvirei o clamor, a minha ira se acenderá e eu matarei a espada. E aí as suas mulheres serão viúvas e os seus filhos ficarão sem os pais, tá? Então olha como é grave o pecado para quem faz mal para essas pessoas, para quem está em necessidade, para quem está, né, sofrendo, tá? Também fala, como o Eterno sempre fala, né, para o povo de Israel não tratar mal o estrangeiro, porque eles também já foram estrangeiros na terra do Egito, tá? E sobre o relacionamento com o pobre. Então, se você emprestar algo ao pobre, você não vai tomar, você não vai cobrar juros, você não vai agir com aquela pessoa de uma maneira severa, né? Você vai ser solidário com ele, você tem que se compadecer do sofrimento e da situação dele, tá bom? Tem algo interessante que eu queria citar antes de passar para os irmãos, que é o seguinte, no finalzinho do capítulo 22, ele traz pontos interessantes também. Você não vai amaldiçoar Deus, você não vai amaldiçoar um líder do seu povo, né? O Eterno também diz, você não deve adiar a oferta da colheita de grãos. E lá no capítulo 30, vocês devem ser o meu povo especialmente separado, tá? Por que é importante? A gente sempre lembra disso. O povo de Israel, naquele momento, estava convivendo ali, estava tendo um relacionamento muito próximo do Eterno, tá? Estavam sendo guiados pelo anjo criador, pela nuvem. Moisés estava falando diretamente com o Criador e trazendo os mandamentos para eles, tá? Então, o povo devia cumprir esses mandamentos, devia seguir isso à risca, com uma disciplina, um rigor bem grande, tá? Um rigor porque eles estavam convivendo com o Criador, entende? No momento em que o Criador fala com eles lá no monte, para poder entregar os 10 mandamentos, como a gente viu na paraxá passada, o povo não podia nem chegar perto, por conta do pecado, entende? Da iniquidade. Então eles não podiam permitir que isso também tivesse entre eles ali, no momento na travessia deles no deserto, e depois também. A gente não pode permitir que o pecado esteja entre nós, tá? Vou passar para os irmãos comentarem e aí a gente vai para o capítulo 23. Trazendo um pouquinho para os dias de hoje, por exemplo, vocês pegam um carro emprestado e o pneu furou. Ah, foi um acidente. Não. O pneu furou, você tem que restituir o pneu. Tem que restituir o pneu. Também a questão da feiticeira. Ó, não deixarás a feiticeira viver. Claro que se hoje você não vai pegar literalmente esse texto, mas você vai tirar uma mensagem do princípio. Não poderás ter comunhão com a feiticeira. Por quê? Porque o princípio permanece. Qual era a ideia de matar a feiticeira? Tirar ela da comunhão do povo, tirar ela do meio do povo, sair, agir com justiça. Então, você pode, sim, caso sentir-se prejudicado por uma pessoa assim, você pode, inclusive, os meios legais, você pode agir dessa forma. A Torá dá perfeitamente o direito, né? E outra coisa também, a questão de casar com a virgem, né? Paulo também usa também mais à frente, não amaldiçoarás um líder do seu povo. Paulo cita isso lá nos escritos nazarenos. Então, ele vai falar justamente isso. Parede branqueada e tal. E ele se retrata, né? Porque ele sabia que tinha
uma autoridade ali. E a Virgem tocou nela, era como se fosse algo realmente que não era para fazer. É uma questão de pudor, né? Então, tem que ver essas coisas, esses princípios valem até hoje. A Torá, ela vale até hoje, né? E quando eu tive essa noção de que ela vale, eu orei ao Eterno antes e eu perguntei, aonde é que eu sou mais fraco? Ele disse, na Torá. Então, isso anos atrás. Vai estudar a Torá. Então, eu fui estudar a Torá. Quando eu coloquei os olhos nesses princípios, e eu falo, no texto não, literal não, no princípio, o que isso quer dizer? Aí, eu vi que eu estava errando e muito. Então, a Torá serve para apontar o caminho. É isso aí, amados. Tudo isso que nós estamos vendo está dentro das nossas próprias leis civis, por exemplo, né? As leis civis brasileiras, a questão da compensação, a culpabilidade, né? Você emprestou ali o carro, mas aí aconteceu algo que não estava sob teu controle. Tem coisa que não está sob o controle. Um carro pode incendiar porque caiu um raio em cima dele. Isso não está sob teu controle. Então você não pode ser responsabilizado por isso, né? Então a Torá ela já vem cuidando disso desde lá de trás. A questão da feiticeira, eu até entendo assim como a Torá também proíbe nós pronunciarmos o nome dos deuses falsos, ainda que o nome dos deuses falsos, né? A questão da feitiçaria é a questão de você não propagar essa mensagem. Quando você não propaga uma mensagem, você encerra, entendeu? É como tem gente que diz assim, para eu combater o mal, eu preciso estudar o mal. Não, para você combater o mal, você tem que estudar o bem. Você está entendendo? É o contrário, gente, tá? Para dissipar trevas, tem que colocar mais luz, né? A gente vê ali a preocupação do Eterno com o órfão e com a viúva, que não tinha ninguém por eles. Muitas vezes o pai de família morria, quem é que ia sustentar aquela casa? Então, preocupação do Eterno, né, em manter aquela viúva e manter os órfãos, né? E também os limites da usura, né? Então, quer dizer, você dá alguma coisa emprestada para alguém, você quer cobrar juros a ponto de querer tirar as próprias roupas, a própria veste daquela pessoa? Não, tem que ter um limite. As coisas têm que ter um limite, né? Então, para envergonhar aquela pessoa, chegar a um ponto de envergonhar aquela pessoa, não, né? Vê que até a lei hoje, a lei civil do Brasil, ela preserva a casa do indivíduo, né? A não ser que a dívida seja por pensão alimentícia, né? Ou débitos trabalhistas, por exemplo, algumas coisas que são assim mais extraordinárias, mas por dívidas normais você não vai perder sua casa. Há uma preservação legal para isso. Para quê? Com esse objetivo, não envergonhar a pessoa a um ponto que destrua totalmente ela e ela não consiga mais se reerguer, né? Não consiga arrumar uma outra fonte de trabalho, melhorar a sua vida e ela venha pagar aquela dívida que ficou pendente. Exatamente. Isso aí, legal. Indo para o capítulo 23, o que a Torá vai mostrar para a gente? Vai tocar num ponto muito importante, muito interessante, tá? A questão da justiça, tá? Então, você não vai corromper a sua justiça, tá? Você não deve repetir falsos boatos, não dê as mãos aos ímpios apresentando um testemunho de perjúrio, não, tá? Esse ponto aqui é muito importante, tá? Não siga a multidão quando ela faz o que é errado, e não deixe que a opinião popular o impeça de testemunhar sobre uma causa, se o efeito for a perversão da justiça, tá? Então, o início do capítulo 23 você não vai perverter a tua justiça em hipótese alguma, tá? Vai falar sobre suborno, vai falar sobre você não favorecer uma pessoa, por exemplo, você está julgando sobre um caso, você não vai favorecer uma pessoa pela condição financeira dela, seja ela pobre, seja ela rica, tá? A gente tem esse grande problema hoje na nossa sociedade, pessoas que têm poder aquisitivo bem mais alto, essas pessoas são bem favorecidas, a gente sabe disso, então, assim, eu quero deixar claro para eles, a lei de vocês vai ser igual, vai ser uma para todos, tá? Vocês não vão corromper essa lei, tá? Eu acho bem importante essa questão. Não siga a multidão quando ela faz o que é errado, tá? Se você faz o que é errado, porque a multidão também faz, o Eterno não vai justificar o teu erro. Você vai pagar o preço junto com eles, tá? Isso é muito importante a gente se atentar bem. Então, ele cita também, né? Se você se deparar, olha só que interessante, se você se deparar com o boi ou o jumento perdido do seu inimigo, você deve devolver o animal a ele, tá? Se você se deparar com algo que é do teu inimigo, de alguém que te odeia, você vai devolver a ele, tá? Você não vai roubar, por exemplo, você não vai tentar danificar, você não vai prejudicar. Desde esse momento, o Eterno já está dizendo para ele, você não vai prejudicar ninguém, nem mesmo o teu inimigo, nem mesmo aquele que te odeia, tá? Caso veja o jumento pertencente a alguém que o odeia,
carregando uma carga muito pesada, não passe reto, você vai ajudar o animal, tá? Mesmo ele sendo de alguém que te odeia, tá? Esses princípios são muito importantes, tá? Hoje, a maioria de nós não vive com a criação de animais, você não vai ver, por exemplo, o boi do teu amigo, do teu vizinho, caminhando pela rua, mas o princípio é o mesmo, tá bom? É para algo que é do teu próximo, tá? O Eterno também vai falar mais sobre essas questões de justiça, tá? Vai falar também sobre a questão do Shabat, né? Ele dá o descanso da terra também, a gente não pode esquecer. Semeie a sua terra e faça colheita durante 6 anos, né? No 7º ano vocês vão deixar a terra, vocês não vão plantar ali, vocês vão colher e o que sobrar vai ser para os animais da terra, tá? E ele também vai falar do Shabat. Então, existem leis para o descanso da terra e para o descanso do homem também, tá? Então, ele pega todos esses pontos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Então, vão ver essas leis sobre o descanso da terra, sobre o Shabat. O Eterno também vai falar para eles sobre as festas, tá? Essas 3 festas que ele vai dar. Então, a festa das primícias, a festa das colheitas, tá? Tem algo bem interessante ali na frente, lá no versículo 20, tá? Tem um ponto muito interessante. Aqui no final do capítulo 23 e 24, ele já não entra tanto nessa questão das leis em si, tá? Mas no final do capítulo 23, ele vai orientar o povo, né? Sobre como é que eles devem proceder quando eles entrarem na terra, que o Eterno vai guiar eles. Então, tem 2 pontos importantes aqui, tá? Tem um ponto que eu acho muito interessante. O Eterno diz a eles que vai enviar um anjo à frente deles, para guardá-los no caminho e levá-los ao lugar que eu preparei, tá? Olha só que interessante a descrição desse anjo. Preste atenção a ele, ouça o que ele disser e não se rebele contra ele, porque ele não vai perdoar nenhum erro da sua parte, porque o meu nome encontra-se nele. Tá? Então, o nome do Criador encontra-se naquele anjo que estava guiando o povo. Tá bom? No entanto, se ouvir o que ele disser e fizer tudo o que eu digo a você, serei inimigo dos seus inimigos e adversário dos seus adversários. Tá? Então, eles vão seguir esse anjo estava guiando eles. Tá? Aí a gente pode entrar, pode se aprofundar, pode tentar discutir quem é esse anjo, quem seria, quem não seria, alguns vão dizer que seria o Messias ou não. Tá? Aqui a gente vai passar por cima do estudo, vai dar um resumo, né? Vai sintetizar um pouco todo esse conhecimento, e só encerrando o capítulo 23, o Eterno vai dizer para eles, quando vocês entrarem na Terra, vocês não vão se envolver com o paganismo daquele povo, tá? Então, os povos que vocês vão encontrar lá são povos pagãos, são povos que se envolvem com feitiçaria, né? Que adoram esses deuses pagãos, vocês não vão se envolver com eles, vocês não vão se casar com eles, vocês não vão permitir nem que eles habitem entre vocês, tá? Um ponto interessante que o Eterno diz para eles, o Eterno se preocupa com o povo de Israel. Eu não expulsarei da vista de vocês em apenas 1 ano, porque senão seria demais para vocês. Tá? A terra, os animais da terra iam acabar consumindo vocês. Então, vocês vão fazer isso de forma gradual. Vocês vão tomando posse da terra de forma gradual. Tá? Sempre seguindo esses mandamentos e sempre fazendo o máximo para não deixar que a cultura pagã daqueles povos entrasse no meio da cultura de vocês e corrompesse todas essas leis, corrompesse a obediência de vocês. Tá bem? Antes da gente ir para o 24, vou deixar os irmãos comentarem e a gente vai continuar. É interessante a pergunta da ousada aqui, né? Para atingir a paz. Guardar o Shabat é só para os judeus? Sim e não, né? Para os judeus foi dado o Shabat como uma aliança, também para lembrar que eles foram escravos. Então, nesse sentido, sim, é só para os judeus. Mas o Shabat não quer dizer que só os judeus guardem, né? Pode sim um gentil, um cristão, querer guardar desde que faça direito, né? Tem vídeo já no canal Catuve que ensina maravilhosamente bem, inclusive eu me baseei neles e estou sendo muito abençoado. Inclusive tem milagres que acontecem quando você pratica a Torá, né? Nós vamos falar sobre isso depois. Mas aqui, traduzindo, só para dar uma tradução, notícia falsa, né? Na verdade, seria calúnia. Então, trazendo para os não espalhe notícia falsa, hoje estão falando muito fake news. Não é isso. É calúnia, certo? Então, não tem nada a ver com fake news, não tem nada a ver com isso. É calúnia. Então, aqui está falando disso. Então, se você espalha calúnia, é como se você sangrasse a pessoa. Dói os ossos. Então,
sangrou a pessoa com a mão. Humilhar a pessoa também, nesse sentido, é sangrar ela. Então, por isso que tem que evitar todas as formas de calúnia, porque é lashon hará. Vai ter que evitar todas as formas de humilhação possíveis, tem que evitar. Mesmo que seja verdade o que você está falando, tem que evitar ao máximo, ao máximo. Não tem... Eu vejo Yeshua, ele não negocia com o pecado. Ele não negocia. Ó, vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Vai, não peques mais. Porque Ishayahu vai falar que deixa até o Eterno sem conseguir ouvir. Eu estou surdo que não posso ouvir. É seus pecados que faz separação entre vós e vosso Deus, de maneira que ele não vos ouça. Não é que ele está surdo, ele não consegue ouvir, se está separado, né, da santidade. Então, deixou de ser santo. Então, eu vejo muito pessoal dizendo, eu sou pecador, né? Não, você está pecador, né? Você pecou ocasionalmente e tem que se redimir com o Eterno. Então, é só isso que eu queria focar aqui, porque o restante está muito claro, justiça, né? Inclusive, o Fernando poderia comentar depois sobre quando a gente entrar no 24, né? O 24:10, eles falaram aqui, né? Êxodo 24:10. Amém. Gente, a questão da prática da lashon hará, que é a língua maledicente, é algo muito terrível, né? Porque ela está ligada ao mandamento, ao próprio mandamento do não assassinarás. Tem pessoas que são ruins mesmo, tem pessoas que sentam numa mesa, né? O Salmo 1, né? Tem a roda dos escarnecedores. Então a pessoa tem o prazer de falar mal, para ver o outro, né? Ver o seu próximo enterrado, né? Destruído, né? Então isso é terrível, isso é abominável, né? Abominável, amados. Tomar cuidado, né? Existem, claro, situações que a pessoa erra, que a própria Escritura diz como nós devemos agir, né? Então, teu irmão errou contra ti, chama ele no particular e tenta acertar. Se ele não quiser, chama as testemunhas, entendeu? Aí sim, mas sempre tentando preservar. A gente nunca deve pensar em matar o próximo, não. Sempre dá uma nova oportunidade, que ele venha corrigir do seu caminho e que ele possa prosseguir sua vida e que você possa continuar em comunhão com ele, né? Então, amada, a Torá, assim, é algo fantástico, né? É algo maravilhoso, que olha quantos princípios a gente aprende aqui sobre o nosso relacionamento, né? Tem gente aí que compra milhares de livros para aprender a como ter um relacionamento em sociedade. Pô, a Torá é o melhor livro para isso, está nos ensinando aqui, amado, né? A própria Escritura toda, a gente vê ali em Provérbios, né, quando diz, aquele que se mete numa briga alheia é como segurar um cão pelas orelhas. Alguém já tentou segurar um cão pelas orelhas? Gente, o cachorro vai te morder, é uma situação complicada, né? Então a gente aprende muita coisa, né? A Torá, com certeza, ela nos ensina de como conviver em sociedade, o nosso colocar até onde vai o nosso limite, o próximo saber também qual é o limite dele em relação a nós. Então, algo assim fantástico, muito bom, todo esse aprendizado que a Torá traz, né, nesse estudo dessa paraxá. Como o Fernando falou, é um aprendizado fantástico, né? Você consegue pegar se você aplicar todos esses princípios na sua vida, você vai, o resultado que isso vai gerar na tua vida, a forma como você lida com as pessoas, você vai mudar completamente, né? Você vai conseguir enxergar realmente você vai conseguir discernir melhor qual que é a maneira correta, a maneira errada de agir, quando você começa a estudar a Torá. O Fernando citou Provérbios, eu gosto muito de ler Provérbios, porque ele tem uma série de princípios que são, assim, eles te ensinam a você conviver com o teu próximo, a você lidar com o teu próximo, a você resolver os problemas da sua vida, só que todos esses princípios estão baseados na Torá, eles estão baseados aqui, tá? A gente vai entrar no capítulo 24, os irmãos podem ler, podem acompanhar, né? Vai ter alguns momentos onde o Eterno chama Moisés, e o Eterno diz para Moisés chamar outros líderes, né? Eles vão até a presença do Eterno, né? Mantém uma certa distância, Moisés vai mais próximo, e depois Moisés vem, fala as palavras que o Eterno disse ao povo de Israel, são essas leis, são esses mandamentos, né? E o que é interessante a gente ver aqui, tá? Vão ter vários momentos, Moisés também
faz um altar com 12 pedras para as 12 tribos de Israel. Depois o Eterno, no final do capítulo 24, o Eterno vai chamar Moisés, né, para que ele entregue as tábuas até para Moisés, com os mandamentos gravados nela, as tábuas de pedra, né, e aí vai chegar até aquele ponto que Moisés fica 40 dias e 40 noites recebendo a Torá do Eterno, e depois retorna, tá? Isso a gente vai ver lá na próxima paraxá. Mas o que eu acho importante aqui, pessoal, o que eu acho bem interessante? A gente prestar atenção na resposta do povo de Israel. O povo de Israel respondeu 2 vezes. O que eles responderam, né? Então a gente tem lá, no capítulo 24, versículo 3, Moisés foi e contou ao povo tudo o que Adonai disse, incluindo todas as regras, tá? O que o povo respondeu? Obedeceremos a cada palavra dita por Adonai, tá? Então, obedeceremos a cada palavra dita por Adonai. O povo não abriu exceção, o povo não questionou, o povo não procurou perguntar, mas por que a gente tem que obedecer tal lei? Por que a gente tem que seguir tal regra? Não, a gente vai obedecer. O Eterno mandou, a gente vai obedecer, tá? E o povo disse a mesma coisa de novo, no versículo 7. Então, Moisés pega o livro da aliança, o leu de forma que todo o povo ouvisse, e eles responderam novamente: tudo que Adonai falou, faremos e obedeceremos, tá? Como a gente falou várias vezes aqui, esses mandamentos, o que permanece até hoje para a gente, são os princípios. São princípios maravilhosos. Se você deixar que esses princípios conduzam a tua vida vai mudar completamente, tá, irmão? E assim, você tem que fazer, você tem que estar disposto. O que o Criador quer da gente? Ele quer obediência, tá? O Criador, ele tem uma série de bênçãos, ele fala muitas bênçãos na Torá, ele diz que vai abençoar muito aquele que for obediente e guardar os mandamentos do Eterno de todo o coração. Mas a gente não guarda os mandamentos em troca dessas bênçãos, tá? Nós não devemos guardar o Shabat, a gente não vai comer caché, a gente não vai guardar as festas em troca de uma bênção, a gente vai guardar por amor ao Criador, tá? Se o Criador falou, nós vamos fazer, porque nós amamos ele, tá? É como um filho que obedece o pai pede, manda alguma coisa, diz que o filho faça algo, o filho faz por amor, tá? Ele não vai fazer em troca. Ele não vai fazer em troca, não, eu vou fazer se o senhor me der isso, se o senhor me der aquilo. Não é uma negociação que a gente está fazendo aqui. É uma aliança. Nós vamos cumprir com os mandamentos, nós vamos guardar os mandamentos que o Criador nos deu por amor a ele, tá? E aí ele vai abençoar cada um da maneira como ele desejar, tá? Mas isso não faz parte desse acordo. O acordo é você guardar os mandamentos por amor a ele, tá? Eu só queria citar mais um ponto antes de passar para os irmãos. Tem um estudo do Rabino Zandona, é bem interessante, tá? Eu já assisti esse estudo várias vezes, sempre que chega nessa parte eu gosto de dar uma olhada, porque o que ele diz? Existem vários mandamentos aqui na Torá que eles são racionais, certo? Um exemplo, não assassinar alguém, não assassinarás. Ele é um princípio racional. Não adulterar, também é racional. A gente consegue entender o porquê disso, por que a gente não deve matar uma pessoa, por que você não vai assassinar uma pessoa, tá? A gente consegue compreender isso, mas existem mandamentos que eles não são racionais, não tá, o Eterno não deixou ali o motivo, o porquê daquilo, o Eterno lhe deu o mandamento e a gente tem que guardar, tá? Por exemplo, kasher, Shabat, festas, não tá lá, vocês têm que guardar o Shabat por causa disso, vocês não vão comer carne de porco porque senão tal coisa vai acontecer com vocês. No âmbito espiritual, ele não dá necessariamente, a gente consegue, o Shabat, eu acredito que a gente consegue ver vários motivos para estar guardando, mas você não precisa compreender o porquê para estar guardando, entende? Você guarda e conforme você vai guardando, seu entendimento vai se abrindo, entende? Esse é o princípio. Quando você começa a guardar a lei, quando você começa a guardar a Torá, você vai compreender melhor, entende? Só que tem pessoas que querem entender primeiro. Só vou guardar se eu entender o porquê disso. Mas isso aí vai servir para quê na minha vida? Depois que eu entender, eu vou fazer. Não é assim, tá? O Eterno, ele quer a sua obediência em primeiro lugar, tá? Vou deixar os irmãos comentarem, e aí a gente pode seguir para Haftarah, tá bem? Pronto. Eu creio dessa forma. Tem coisa que primeiro se obedece. Você não vai entender, por exemplo, como é que se dizima, né? Tá lá dizendo, tá escrito, mas as pessoas fazem, mas da forma errada. Então, para tirar, é como se você tirasse chupeta de menina na madrugada. Então, vai ter um berrozinho, né? Mas nós estamos aqui comprometidos com a verdade. Mas é exatamente isso. Quando você entende que muitas das vezes, não estou entendendo, pratique, né? Pratique. Desculpe. Pratique. Por quê? Praticando,
você vai entender, como eu disse, primeiro eu pratiquei o Shabat, né? Para depois receber as bênçãos. Aí, se você foca nas bênçãos e não na obediência, vai acontecer uma palavra chamada barganha. Uhum. Nua e crua, barganha. Então, se barganhou com Deus, olha, eu só obedeço se o Senhor me explicar e me abençoar primeiro. Então, primeiro se planta, para depois colher. Então, você vai obedecer primeiro e o Eterno, quando quiser, ele recompensa. Tem a recompensa. Os obedientes serão recompensados, mas de forma nenhuma barganha. E eles falaram, obedeceremos. Então, se voltar atrás, também vai ter consequência. O microfone está mutado. Boa. Eu destaco aqui o poder dos regulamentos, né? Os regulamentos dos contratos, porque tipo, se eu faço um contrato com alguém, né, acontece aquilo que o que dois ligar na terra está ligado no céu. Então, se eu faço um contrato com o Lucas, e Lucas, você vai desenvolver uma arte para mim, você vai me entregar tal data, eu vou te pagar. Isso é um contrato. Então, isso é uma aliança, algo que foi estabelecido, né? Eu digo assim, para a gente entender bem fácil isso daí. Eu não sei se vocês moram em condomínio, mas eu moro em condomínio. Então, quando eu vim morar aqui no condomínio, aqui tem regras, tem regulamentos, horário que eu posso usar a piscina, se eu posso ter pet aqui no condomínio, se eu não posso. Então, são normas que foram estabelecidas, né? Os mandamentos do Eterno, normalmente ele explica, ele fala assim, ó, guarda o Shabat por quê? Porque tu fosse escravo lá na terra do Egito e eu te tirei de lá. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu também te tirei lá da terra. Ele vai explicando. Os mandamentos, normalmente, ele explica. Agora, os regulamentos, ele não explica, porque você, tipo assim, você não sabe. Você não sabe por que você não deve, por exemplo, comer carne de porco. Comer. Então, é um regulamento, né? Muito bem colocado pelo Rosh Wallace, não dá para barganhar. A gente tem que seguir por amor. A gente vai seguir por amor, só que, claro, que lá na frente a gente vai colher as bênçãos pelo fato de a gente ter obedecido, sabe? Então, gente, é algo assim fantástico. E um comentário que eu esqueci da parte anterior é em relação ao foco. Tudo aquilo que você foca é aquilo que cresce na tua vida, tá? Então, você pode ver numa rede social. Por que eles gostam tanto de colocar polêmica que as pessoas vão comentando? Quanto mais comenta aquilo ali, mais aquilo ali espalha, porque daí o algoritmo entende que aquilo ali está tendo repercussão e mais aquilo ali espalha. Então, vamos tomar cuidado para espalhar aquilo que é luz, não o que é trevas, tá? Sim. Se não é algo, se você até vê até algo que está na rede social, que é contra a Torá, não dá audiência para aquilo, esquece, vira as costas para aquilo ali, tá? Você está sentado num lugar, até mesmo quantas vezes em reuniões que eu estava ali com amigos, de repente a conversa desvirtua para um lado do pecado. Pessoal, poxa, eu tenho um compromisso, eu preciso voltar para casa. Obrigado, gente, prazer estar com vocês. Gente, nós temos que vigiar, porque tudo aquilo que a gente, querendo ou não, direto ou indiretamente, nós estamos sentados ali, nós estamos consentindo, sabe? Se nós estamos no meio de uma conversa que é ímpia, pecaminosa, sabe? Então, veja, o Eterno, ele nos chamou à liberdade, tá? Ele chamou o povo, ele chamou lá o povo de Israel à liberdade, disse para eles, não se envolvam com outros deuses, não se envolvam com idolatria, não se envolvam com feitiçaria, nós não podemos dar audiência para esse tipo de coisa, tá? Teve um comentário de um irmão ali, falou que tem um primo dele que é feiticeiro, tal. Não dá audiência, apenas ore por ele, não dá audiência, tá? Nós não podemos audiência, algo que sabe, roubar a adoração que deve ser dada somente ao nosso Deus. Então, um cuidado que a gente tem para preservar nossa vida espiritual. Essa é uma realidade, né? Em relação aos gentios guardar o Shabat, por que guarda? Porque pelo seguinte, quando o povo saiu lá do Egito, não saiu só o povo hebreu, saiu povos saiu egípcios também. Então,
todas as almas estavam representadas no Sinai, todas as almas. Sim. E a partir do momento que nós entendemos que somos a casa do norte, que somos gentios, mas que se misturamos com as nações, e agora, por causa do Mashiach, nós voltamos pelo novo e vivo caminho, e chegamos novamente às nossas... Quando a gente chega nas origens, tá, a gente vai vai constatar o quê? Que essa origem exatamente é a Torá do Eterno. Então, nós arrependemos do nosso pecado e nós voltamos a essa origem. E dentro dessa origem está o quê? Está exatamente guardar o Shabat, né? Guardar o Shabat, guardar as festas, comer caché, né? Guardar a instrução do Eterno. Então, o estrangeiro que se volta para as coisas do Eterno, ele é tratado como o natural da terra. A gente já estudou isso aí numa paraxá anterior. Então, não tem como desconectar isso aí, né? Por isso que está aí também a nossa obrigação em guardar o Shabat, tá? Não porque somos hebreus, mas que agora somos enxertados aí nessa oliveira que é Israel. Somos salvos para poder seguir o caminho do Eterno, né? Para guardar os mandamentos. Bem? Irmãos, a gente pode seguir por mim, a gente já pode seguir para Haftará. Bem? Vou dar só uma palavra antes da Haftará, sobre isso também, completando o que o Fernando falou. Para o gentil também, que não quer admitir a sua judaicidade, também fica voluntário. Ele vai ser abençoado guardando o Shabat, porque já está ligado com Yeshua. Ligou com Yeshua, judeu. Entendeu? Ligou com Yeshua lá, Paulo falando, na oliveira, é judeu. É israelita, vamos colocar assim. É israelita. Eu ia botar isso aí. Isso é melhor dizer que é israelita, porque nós somos do norte. É israelita, não tem para onde vocês correrem. Mas eles ficam, como a aliança não foi direta, mas eles participam das promessas, da seiva. Né? Então, tem, sim, uma voluntariedade, mas também, nesse meio, tem a Casa do Norte, né? Que iria lá, Efraim iria se misturar com as nações. Então, se conectou. Então, tem, sim. E ainda tem as pessoas que não conhecem nada, né? Que os evangélicos normalmente chamam-se pessoas do mundo, né? Então, nem é judeu, nem é messiânico, não é nada. É de fora. E esses daí têm que ser instruídos, ó. Voluntário, mas você vai receber a recompensa do Eterno, vai ser santificado, vai ter luz, tudo isso, né? Então, dito isso, vamos para Haftará. Nós somos conforme aquela parábola, né? Nós somos os trabalhadores da última hora, mas nós estamos chegando depois, mas nós vamos receber a mesma recompensa que aquele que começou a trabalhar desde a manhã, né? Exato. E teve uma pessoa aqui que ouviu o som de uma trombeta. Então, isso, como eu não vi o Fernando, o Lucas, ninguém ouviu, foi uma revelação que o Eterno deu a você. Então, quer dizer o quê? Sinais. Está contando, né? Deixa eu mandar um abraço, pessoal. Deixa eu mandar um abraço pro pessoal da Carral aí de Itajaí. Eu vi a irmã Diva, vi a pastora Leia junto conosco. O irmão Walter acabou de entrar. Um Shabbat Shalom para todos. Glória, irmão Walter. Amém? Amém. Nossa querida amada Carral de Itajaí. Antes da gente seguir, queria também lembrar que a irmã Wanda Ticali, pediu oração, tá? Ela está passando por uma infecção desse problema que a gente está tendo agora, né? Esse problema de saúde. A gente não vai esquecer de orar por ti, não, tá, irmã? Vamos orar. No final, a gente vai orar por ti, tá, irmã Wanda? Amém? O Eterno vai te curar e te restaurar. Amém. Vamos para Haftará? Vamos sim. A Haftará, apesar que ela começa em Jeremias 33, 25, 26, é do nosso conhecimento que sempre que tem um texto messiânico, também, os rabinos, muitas das vezes, eles tiram do contexto, mas quando você tem o hábito de analisar o contexto, como eu faço, que o contexto é o capítulo todo, no mínimo 5 antes e 5 depois, então vocês vão observando que no capítulo 33, versículo 15, vai falar de um renovo. Então, ele vai falar aqui,
Naqueles dias, naquela época, eis que farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Então, não é somente um rei qualquer. É o rei Messias, seria Yeshua. Então, e ele vai falar também que o Zedequias queimou o rolo quando estava lá, o Joaquim também queimou o rolo de Jeremias. Então, no decorrer do livro, vocês vão ver que os dois fizeram isso. Eles queimaram o rolo. Então, Jeremias está falando aqui, ele só eu não posso entrar no pátio da guarda, mas vocês entrem, né? Ele está dizendo aqui. Contém a palavra também o do rei Messias, mais uma vez, enfatiza o renovo, né? Que é a palavra tessenar, né? Senar, então, é renovo. Então, esse renovo, essa palavra é usada para o Mashiach. Então, você pode observar isso. Mas aqui, ele vai falar, o Jeremias, ele vai falar nessa primeira parte, que ele morreria porque ele desobedeceu à lei. Ele desobedeceu a Torá, né? Então, ele foi colocado como rei e não estava agindo com justiça aos olhos do Eterno. Então, toda vez que um rei é colocado, que podemos colocar aqui como o rei sendo uma autoridade da época. Então, aquela autoridade da época não obedece ao Eterno, o Eterno tira. O Eterno tira. Então, tem muita coisa nessa paraxá, mas basicamente vocês têm que entender uma coisa: quem manda no mundo espiritual e em tudo é o Eterno. Não existe Deus maior, igual ou abaixo. Certo? Não existe. Do Eterno, não. Só existe o Eterno. Ele é o único Deus. Inclusive, Shaul fala isso. Eu enfatizo a Brita e Hadashah muitas das vezes aqui, porque muitas pessoas só pensam que o judaísmo é até Malaquias. Não é. A Bíblia toda é um livro judaico. Eu vou afirmar isso enquanto eu viver. A Bíblia toda é um livro judaico. Os apóstolos eram judeus. Yeshua, judeu, né? Então, você vai vendo Góim sendo enxertado periodicamente como o centurião, né? O centurião, ele dava sedacá. Gente, isso é uma lição muito grande. Então, vocês vejam que aqui Jeremias está falando que o rei não iria morrer por ser rei, certo? Mas, segundo alguns comentaristas, foi vazado os olhos dele, para que ele não fugisse, né? E aqui ele está falando que o Eterno troca autoridades. Então, se nós orarmos, né? Você está no seu estado, cada pessoa orando, Eterno nosso Deus, troca as autoridades corruptas desse estado, ele troca. Tem que tirar essa ideia de que o Eterno não interfere em política. Ele não interfere em debate. Debate político, ele não vai perder tempo com isso. Mas ele vai trocar as autoridades, as potestades que estiverem agindo contra a Torá. E também o Eterno vai mandar libertar os escravos, né? Então, ele vai mandar libertar os escravos, porque seria o ano do jubileu. Trabalharás 6 anos, e ao 7º ano. E eles até fizeram. Vamos soltar. Mas como o faraó viu desvantagem em soltar, eles também viram. E eles se arrependeram, diz aqui no texto. Eles se arrependeram. Então, eles voltaram atrás. Eles não estão fazendo com sinceridade. Então, gente, quando não faz com sinceridade, o Eterno manda realmente parar
e dizer aqui, todos teriam que libertar seus escravos, no 34:9, e escravas hebreus. Ninguém mais estaria autorizado a escravizar um compatriota judeu. E todos os chefes, líderes e todas as pessoas do povo haviam realizado esse pacto, deram a palavras para sustentar. Isso é muito sério no tempo de hoje, porque tem pessoas que pensam que o Eterno não vai cobrar uma palavra quebrada. Isso é sério. Você tem só a sua palavra. Olha, pastores, na época, que me ensinaram que você só leva daqui a palavra e a fé. Só. Material, não. Mas você leva a honra, você leva de ter sustentado sua palavra. E a fé. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Então, vocês vejam que guarda-se a fé. Guarda-se a fé. E a palavra cumprida. Fulano era um homem de palavra. Fulano cumpria a sua palavra. E a Torá vai falar, mesmo com prejuízo seu, você tem que honrar a sua palavra. E eles desonraram. Justamente quando começou a ter o prejuízo. Então, gente, isso fala muito, o que o Eterno me faz entender, é que fala muito de a pessoa dizer, não, eu vou começar, mas eu não vou concluir. Eu vou fazer isso porque é na frente deles, mas depois eu vou fazer o que eu quiser por trás. Então, isso o Eterno vê, né? Como Lucas na Torá falou. Não tem condição de você enganar o Eterno. O Eterno está vendo tudo. Ele sonda até as profundezas do coração do homem. No mundo se diz assim, o coração é terra que ninguém andou. Né? Eu já não digo assim. Eu já digo, o coração é terra que só o Eterno comanda. E só o Eterno passeia, sabe? Passeia com a vista, olhando, sabe? Tem esse conhecimento. Então, o Eterno troca a autoridade e o Eterno também vai mandar libertar os escravos. Eles falam que fazem, realmente eles libertam no princípio, e depois eles se arrependem. E aí vem as consequências. A Haftará é bem curtinha, então eu só tenho isso para dizer aqui. O Radak, né, ele vai falar sobre o rei Messias, né, vai fazer uma ligação muito parecida à fala dele, claro que na imaginação dele ele não fez, mas Mateus pegou, com certeza. 2:23, ele vai falar sobre a palavra renovo no profeta Isaiah e Ermiarro, né? Isaías e Jeremias, 4:2, 11:1, né? Isaías 14:19, Isaías 53:2, tiraram também da Haftará, mas é sim uma palavra sobre o Mashiach. Então, gente, é isso. Zedequias, que indica que o Eterno sempre tira do trono, no poder, quem ele quer. Ele quer tirar, ele tira. Certo? E o ano do jubileu não estava sendo cumprido. A prova é que fizeram e se arrependeram, assim como tem pessoas ruins que começam algo e não terminam, dão a palavra e não cumprem. Né? Eu passo aqui para os comentários, já encerrei a Haftará. É só isso mesmo que eu pude perceber. E já passo aqui para os comentários. Pela ordem, vou comentar antes, então. Estava lembrando aqui, né, como o Rocha falou, a gente vê aqui, né, o Eterno diz a eles para que libertem os escravos. Primeiro eles dizem que vão libertar, então eles começam. Eles dizem que vão libertar os escravos, só que aí depois eles, né, o povo volta atrás, começa a pensar, não, mas se eu libertar os escravos, aí a gente vai ter que trabalhar, a gente vai ter problema por causa disso, por causa daquilo, e aí volta atrás, né. Eu estava aqui lembrando de uma coisa que o Fernando diz muito, né, só para a gente ser bem breve. O Fernando diz muito isso. Você tem que começar bem e terminar bem, tá? Não adianta você começar
Aí você tem aquele pessoal que vai querer começar a guardar um monte de mandamento, tudo de uma vez, e a pessoa começa naquele furor, a pessoa começa daquele jeito, mas quando você vê alguns meses depois, 1, 2 anos depois, a pessoa nem aparece mais, a pessoa não guarda mais Shabat, está comendo qualquer coisa, entende? Não guarda mais kasherut, não guarda mais festa, nem se lembra das festas. Então, assim, a gente tem que começar bem e terminar bem, tá? O importante é como você termina, o importante é como você vai terminar a tua caminhada, como você vai terminar a tua vida. Tu tem que terminar guardando os mandamentos da melhor forma que você puder, adorando, amando o Eterno de todo o teu coração, tá? A gente tem que buscar isso até o fim da nossa vida. A gente não pode ser como o povo aqui, que fala, a gente viu o povo de Israel falando, nós faremos e obedeceremos. Só que você vai começar a guardar os mandamentos. Vai chegar no momento que você vai se encontrar com dificuldade, que você vai se encontrar com obstáculo. O povo aqui viu que ia ter que libertar os escravos, na hora que eles pararam para pensar no prejuízo que eles iam tomar, eles desistiram, tá? O povo, na realidade, estava preocupado com o quê? Com a bênção. Estava preocupado com o bem material ali, em ter os escravos trabalhando para eles. Na hora que eles pararam para pensar que eles tomaram prejuízo, eles não quiseram nem saber da palavra do Eterno, o povo voltou atrás, tá? E teve consequência para isso, o Eterno castigou eles por isso, tá bom? Então a gente tem que estar ciente, a gente vai enfrentar obstáculo, mas a gente não pode voltar atrás por causa disso, tá? A gente tem que começar e terminar melhor do que começou. A gente tem que terminar bem, tá bom? Amém? Sempre que as escrituras falam sobre o coração, ela está falando sobre emoções. Sempre quando fala sobre a tua mente, né, o cérebro, ela está falando sobre a tua razão, né? Então, nós temos que cuidar muito com as nossas emoções, porque muitas vezes nós somos traídos por elas, né? Então, refinar, cuidado. E como é que a gente refina as nossas emoções? Através da nossa janela da nossa alma, que é nosso olho, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente prova, né? Aquilo que a gente cheira. Essas são as janelas da nossa alma, principalmente os nossos olhos, né? Então, amados, o refinamento. Nós já vamos entrar aqui no Escrito Nazareno, vamos falar sobre arrependimento, vamos entrar nesse tema, mas cuide bastante com a questão daquilo que entra no teu coração, né? As tuas emoções. Procura ser sincero, né? Porque você pode até se enganar, mas o Eterno você não vai enganar, né? Então, aquilo que você realmente acredita, então acredite de todo o coração. Aquilo que você já abandonou, deixou para trás, que você não vai seguir mais, abandonou, acabou, é daqui para diante, né? É uma nova vida, é aquilo que você vai buscar diante do Eterno, tá bom? Vamos, então, certinho, vamos começar, então, Escritos Nazarenos, né? Vamos começar o livro de Marcos hoje. Vou dar uma pincelada geral em tudo, depois abrimos para o comentário e já encerramos, porque já passamos de 1 hora aí no estudo. Então, nós vamos começar em Marcos, ali com a mensagem de João Batista, dizendo, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele diz, alguém está gritando no deserto, prepare o caminho para o Senhor, abra as estradas reta para ele, né? Arrependa dos seus pecados, sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Então, o que mais nós precisamos hoje, amado? Todo profeta que veio sobre a face da terra, inclusive Yeshua, vem com essa mensagem de arrependimento, para que a gente faça o quê? Techuvá. É isso que a gente está fazendo, amado. A gente está se arrependendo dos nossos pecados e está se voltando para o Eterno. E sempre quando Israel fazia isso, se arrependia dos seus pecados e se voltava para o Eterno, eles eram abençoados, eles eram chamados como a menina dos olhos do Eterno, como um povo próspero, como um povo que seguia e que fazia a vontade do seu Criador. Logo em seguida, nós temos o batismo, a imersão, né, de Yeshua. Antes dele começar ali o ministério dele, ele fez aquele batismo, abre os céus, o pai fala, este é meu filho amado, a quem eu me comprazo, né? Muito interessante, porque por isso que Yeshua diz que aquele que crer e for batizado será salvo, né? O batismo é uma peça importante. Tem muita gente por aí falando bobiça na internet, não, porque Yeshua já disse que é batizado com fogo, então não tem que fazer mais a imersão. Tem que fazer a imersão sim, tá? Porque a imersão significa a morte de uma vida anterior e o começo de uma nova vida, amada. Aquele momento que você faz a imersão, você não respira, você tranca a respiração. Então, o que você segura? Você segura a rua, é como se você estivesse morrendo e estivesse ressurgindo novamente, né? Essa é a grande mensagem que, inclusive, Yeshua disse para Nicodemos. Tem que nascer de novo. E esse nascimento é feito através da imersão e alguém está ouvindo estou escutando um som aí, acho que alguém está ouvindo um vídeo aí por trás, está dando um replay. Isso, agora deu.
Então, esse nascer de novo é importante. É exatamente você esquecer o teu passado, nascer e dizer, não, da agora para diante eu vou viver a vontade do Eterno na minha vida, né? Logo em seguida a gente vem a tentação de Jesus, né? A tentação de Yeshua, lá no deserto. A gente vê o quê? A grande sacada do inimigo que ele usa até hoje. O inimigo sempre vai tentar te colocar um atalho. Ele sempre vai te tentar, pega esse atalho aqui, pega esse atalho. O problema é que quem normalmente pega atalho se distancia muito do caminho e às vezes não consegue mais voltar. Então, cuidado, né? Olha o que ele diz para Yeshua: se prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos desse mundo. Bom, os reinos desse mundo já pertencem a Yeshua, mas ele teria que passar pelaquela morte do madeiro para que ele pudesse conquistar todos os reinos do mundo, tá? Então, cuidado. O inimigo sempre vai tentar te dar um atalho como uma forma de encurtar o caminho, mas isso só vai fazer uma coisa, é te distanciar ainda mais do caminho. Fique com a Torá, siga os princípios do Eterno. O Eterno, a nossa segurança está na palavra do Eterno, na sua Torá, na sua instrução, que vai nos levar por esse vivo caminho que é aí Yeshua, tá? Aí ele começa um trabalho ali na Galileia, né? Logo em seguida, mas ele vem falando sobre o arrependimento, né? Chega na cidade de Cafarnaum, ele repreende aquele espírito imundo, até que é muito interessante, amado, né? Quando você vai lidar com o espírito imundo, se alguém manifestar do seu lado, não dê conversa para o espírito, não dê, tá? Em nome de Yeshua eu te repreendo, saia dessa vida, em nome de Yeshua, não dê conversa, nunca, nunca. E Yeshua nos ensina como lidar com essa situação, tá? Não é para ficar fazendo entrevista, né? Perguntando o que aquele espírito está causando naquela vida. Não, nada disso. Saia daquela vida em nome de Yeshua e acabou, né? Um pouquinho mais adiante nós temos ali a cura da sogra de Pedro. Até eu tive nessa cidade, muito interessante essa cidade. Fica bem na beira ali do mar da Galileia. Não é mar, na verdade, é um lago, né? O Galileia é um lago, Kineret, né? Por que Kineret? Porque ele tem o formato de um violino, né? Então, por isso que é chamado de Kineret. Ela estava doente, mas Yeshua cura aquela febre, ela levanta e serve eles. Quando Yeshua começa a curar muita gente, anuncia o evangelho ali por toda a Galileia, cura um leproso, né? Cura um leproso. Logo em seguida ele cura um paralítico, ele é repreendido porque ele oferece dando os pecados. Então ele diz, não, mas somente Deus pode perdoar os pecados. Isso é verdade, amado, só que nós temos que lembrar que a autoridade da terra foi dada pelo Pai a Yeshua, né? Nada do que existe foi feito senão através dele, que é da palavra, da Davar, né? Então, ele tem sim essa autoridade de oferecer também aí, através do Eterno, o perdão dos pecados, né? Depois, o que nós temos? Nós temos ali o encontro de Yeshua e de Levi, né? Onde Yeshua é questionado por que ele come e bebe com os pecadores. Então, nós temos que lembrar que exatamente são quem está doente é que precisa de médico, né, meu amado? Quem está são não precisa, né? Então, a casa do sul ficou em casa. Ela estava preservada, mas a casa do norte foi as nações. Eles precisavam de uma esperança do novo e vivo caminho que nasceu através de Yeshua, né? Aí é falado do jejum, a prática do jejum, que é ótimo, né? Sei que muita gente fala um monte de bobeira sobre jejum. O jejum é ótimo, gente, tá? O jejum é ótimo, você precisa focar, concentrar, santificar a sua vida. Claro que você não vai ficar jejuando toda a vida, mas o jejum, quando você tem um propósito que você precisa colocar diante do Eterno, é ótimo a prática do jejum, tá? Principalmente para você santificar, para você ter mais clareza mental, para você estudar a Escritura, ótimo para isso, né? Aí Yeshua vem, já estou aqui agora no verso 2, capítulo 2, 23, né? Jesus e o sábado, porque eles passaram por um campo e eles colheram espigas com a mão, não ceifaram, mas colheram com a mão para se alimentar e foram repreendidos por causa disso, né? E aí Yeshua diz aquela famosa frase, e o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servir o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo no dia de sábado, né? Então, gente, isso aqui é fantástico, né? A autoridade de Yeshua sobre o dia do Shabat, né? Então, o que a gente tem que entender aqui? O maior princípio, o maior mandamento é aquele que preserva a vida, tá? A pessoa precisa se alimentar no Shabat, por isso que no Shabat a gente não faz jejum, só se cair Yom Kippur,
tá? Não faz, você tem que se alimentar, gente, tá? A vida está acima do Shabat, tá? Por isso que eles entram ali, eles pegam aquelas espigas e comem para matar o quê? A fome, né? Você precisar ajudar alguém no Shabat, comprar um medicamento, né? Desde que, claro, o medicamento tem que ser comprado ali naquela hora para preservar aquela vida, a pessoa tem que tomar aquela injeção, senão ela vai morrer. Você vai lá e compra, não existe nenhum problema para isso, né? Mas Yeshua sempre quis nos ensinar uma coisa, que o Shabat, na verdade, ele é um presente do Criador para nós e é um dia onde a gente interrompe o processo de criação, a gente para de gerar novas ideias, né? Então, para você entender que você está, não, eu tenho desejo de guardar o Shabat. É isso que você precisa fazer. Você precisa interromper a geração de novas ideias no Shabat, né? Você interrompe a geração dessas novas ideias e deixa para gerar durante a semana. No Shabat você vai descansar, vai reconhecer que o nosso Deus é o Deus criador dos céus e da terra, que ele fez tudo isso em 6 dias e no 7º ele descansou e deixou como exemplo para nós. Ele não precisava nem descansar, mas ele descansou como exemplo para que nós viéssemos aí também seguir a ele. E um ponto que é muito importante, antes de finalizar, aquilo que o Rosh Wallace também disse, toda a Bíblia é israelita, né? De Bereshit a Apocalipse, Guiliana, ela é israelita. Por quê? Porque a gente vê esses homens aqui praticando coisas que estão intimamente ligadas ao quê? A Torá, guarda do Shabat. Quando é que Yeshua ia na sinagoga? No Shabat. Diz aqui a Escritura. E ia na sinagoga segundo o seu costume. Porque, na verdade, ir na sinagoga é um costume. Não existe um mandamento que diga você tem que ir todo o Shabat na sinagoga. Não existe isso, né? É um costume. Costume bom, né? Como se tem um costume, por exemplo, eu faço o Netilat Yadayim, que é lavar as mãos de manhã. Eu pratico o Netilat Yadayim. É um costume, acho muito válido, porque diz que as mãos ficam impuras por causa do sono, então acordo de manhã, faço o Netilat Yadayim. Um costume. Outro costume bom, acender as velas. As irmãs acenderam as velas no dia de Shabat. Irmão Fernando, mas eu não acendo, é pecado, vou para o inferno por causa disso? Não, é um costume, amado, tá? Se você fizer é bom, se você não fizer é ótimo. Bom, gente, isso é Escrito Nazareno. Tentei resumir o máximo possível para não demorar muito e vou aguardar os comentários agora aí dos irmãos. Na Torá diz que em Shabat você pode comer com as mãos, certo? Está na Torá. Se arrancar, pode pegar a referência da Bíblia mesmo, de vocês, de estudo, ela traz isso daí. Então, diz que ele, se não passassem a foice, a ceifa, para ceifar, então poderia sim fazer isso. Outra coisa que poderia se fazer no Shabat, e diziam que não, que era um costume, uns ensinos, uma cerca. E Yeshua fazia cercas também. Cerca significa para dificultar o erro, né? Então, mas de tanto criarem cercas, dificultando o mandamento, Yeshua bateu com força nessas cercas, né? Mas a cerca era criada e criaram, se eu não me engano, 39 proibições no Shabat, né? Então, Yeshua não seguia isso daí, seguia a Torá. Então, ele, com certeza, curou no Shabat, não violou o Shabat, né? E algumas pessoas dizem, mas ele colheu, os discípulos colheram as espigas. Eu, bem sereno, eu digo, leia lá, se eu não me engano, é Deuteronômio. Eu tenho uma passagem aqui na Escritura. Deuteronômio, e você vai ver e tal. Quando eles leem, é a mesma conversa do divórcio. Divórcio e deixar ir é outra coisa, né? Não deu a carta de divórcio é outra coisa, né? Então, Moisés disse, não, mas repudiar Moisés deixou. Onde? Moisés não deixou repúdio, né? Moisés deu a carta de divórcio. Pode ler Devarim, Deuteronômio, capítulo 24. Então, quando você vai lendo com a pessoa, vai mostrando para ela as citações dali que ele achava sem examinar, e você leva para o Taná, para a Torá, para os profetas, aí eles dizem assim, realmente não tinha não, né? Então é um hábito sim
a pessoa frequentar a sinagoga, né? É um hábito, mas a sinagoga, se você puxar pela história, durante a semana, quando não iriam oferecer sacrifícios, eles iam para a sinagoga, né? Era como um substituto do templo. Não substitui, mas era como se naquele momento fosse um lugar de abastecimento. Então, eles faziam isso. Então, eu acho muito interessante essa ideia do batismo também. Então, morre, né, e ressuscita. Então, sim, é morrer. E a gente pode fazer depois a questão do que levantam direto, constantemente, do rebatismo. No judaísmo não existe polêmica nisso. Sempre que quiser fazer o mikve, né, achar conveniente um rio e quiser fazer, não tem polêmica nisso, né? Então, tem sim. E outra questão da representação de Yeshua, aqui, para resumir, a questão de Yeshua, ele é o representante do Eterno, ele é a Davar, né? A Melta, em aramaico, a palavra. Então, é a palavra, é a profecia de Baruque que se realizou, inclusive. Baruque, ele profetizou e disse que a Torá iria se fazer carne, iria habitar entre nós. Interessante. Quando você se aprofunda, Yeshua é a Torá. Salmo 119 diz que a palavra é a Torá. E lá diz em João, capítulo 1, versículo 1, e o verbo se fez carne, né? Lá em 14, aliás. E no princípio era o verbo. No princípio era a palavra. Então, a palavra Yeshua é a Torá encarnada. E recentemente agora tem uns rabinos fazendo um movimento para receber de volta o primogênito. Fiquei muito feliz com isso, né? Primogênito. Vão pagar, vão fazer a cerimônia de receber o primogênito, Yeshua, de volta ao judaísmo. Está entendendo como é? Então, isso daí é sinal. Está pertinho de dizer, né? Bendito que veio em nome do Senhor. Posso só fazer um parênteses aí? Em relação a quando a gente lê muito na Brit Hadashah, que chamam de Nova Aliança, né? Na verdade, a escritura é uma só. A aliança, na verdade, ela só foi renovada. A gente lê muito assim, se as minhas palavras estiverem em vós. Essas palavras é uma Torá, meu amado, né? Então não é outra coisa senão a Torá. Então, se você pode perguntar para qualquer crente, né? Um crente normal pentecostal, tá, mas que palavras são essas? A palavra toda do Eterno. Então, a palavra toda do Eterno é a Torá. Não tem como escapar. Vai lá, Lucas. Isso aí, era exatamente isso que eu ia dizer, né? Qual que é a lição que fica, né? A lição que fica é a lição de Techuvá. Então, é arrependimento dos seus pecados, é você se batizar, você nascer de novo, certo? E você se voltar para o caminho do eterno. Então, você vai abandonar a tua vida de pecado e você não vai pecar mais, você vai voltar para o caminho do eterno. Você vai começar a andar na vontade dele. Qual que é a vontade dele? A vontade dele está expressa na Escritura, tá? Está expressa na Torá. É a vontade dele. Torá não é só... A gente está, às vezes é traduzida a Torá como lei, mas Torá não é apenas isso, tem um significado muito mais abrangente. Torá é instrução que Deus deu para a nossa vida, para que a gente conduza a nossa vida. Você vai conduzir a tua vida na vontade do Eterno, gente. Olha que coisa linda. Toda vez que a gente fala Torá aqui, você tem que pensar em instrução. É como um pai que está instruindo o filho. Ele ensina o filho desde pequenininho para quando o filho crescer, ele consiga conduzir a vida dele em harmonia, em paz, tá? É o Shalom do Eterno, tá? Então, a Torá é isso, é a vontade do Criador, e você tem que voltar a tua vida para começar a andar em cima disso. Esse é o caminho, a Torá é a direção, tá? A Torá é como se fosse um mapa. Você está nesse caminho, você foi salvo e recebeu uma vida nova por conta do sacrifício do Messias, tá? Ele se sacrificou por você, e agora você tem a oportunidade de voltar para o caminho certo. Você ganhou uma segunda oportunidade, entende? Se você elimina a Torá, se você diz que Yeshua aboliu a Torá, tudo bem, Yeshua te salvou para você voltar para o caminho, mas você não sabe mais que caminho é esse, você não sabe que direção seguir, porque você aboliu a Torá, você aboliu a instrução de Deus. Então, se você fala, eu sigo o caminho de Deus, mas você não segue a Torá, então que caminho você está seguindo? Entende? Não faz sentido, percebe? Tá?
Em resumo, é isso. Os irmãos já comentaram, já falaram tudo. Não tem por que a gente repetir tudo de novo, né? A questão do Shabat. O Fernando falou, o Shabat é um presente. Realmente, o Shabat é um presente. Só que muita gente transforma o Shabat num fardo, transforma o Shabat num peso, né? Colocando muita prática, colocando muito costume ruim, tá? Que vai deixar cansativo, que vai deixar difícil, vai transformar o Shabat num transtorno, tá? O Shabat não é para isso. O Shabat é um presente, é um dia que Deus te deu para descansar. Ele fez a criação em 6 dias, no 7º ele descansou para dar o exemplo, assim como o Messias, sempre que eu lembro desse ponto, onde Deus guardou, ele descansou no 7º dia para dar o exemplo, eu também lembro sempre de quando Yeshua foi batizado, tá? O que o João falou para ele? Você não precisa ser batizado, é eu que tinha que estar sendo batizado por ti. Mas ele falou, tem que ser feito, tá? É para dar o exemplo para quem vai vir depois, tá bom? Então o Eterno guardou o sábado, guardou o Shabat justamente para isso, tá? E Yeshua não aboliu o Shabat de maneira nenhuma. É só prestar bem atenção no texto, é fácil de entender isso, tá? Amém? É isso aí. Amém, amém. Gente, a gente quer agradecer a irmã André, que compartilhou a live lá, ela sempre faz isso, né? Obrigado, irmã André, que o Eterno te abençoe. A irmã Rosali fala sobre a questão da maldição da lei. É exatamente, Yeshua nos libertou da maldição da lei, porque era para nós que está lá pregado naquele madeiro, né? Então, ele nos liberta também da maldição da lei. O que é a maldição da lei? É a consequência da quebra da lei, né? Ele é nosso sumo sacerdote, então, através do sacrifício dele, ele nos libertou. Não é a lei, certo? Não é a Torá, né? Exatamente, ele libertou da consequência. É a maldição que tinha nela. Exatamente, né? Para que nós pudéssemos agora o quê? Viver nessa novidade de vida, viver uma Torá sem acréscimos humanos, viver a Torá pelo que ela é, realmente é. Isso é que o Eterno espera de nós, tá? Bom, gente, por quem que a gente tem que ir pela irmã Wanda e tem mais uma irmã aqui também que pediu oração, né? Só vamos localizar aqui. Sim. A irmã pediu oração pela mãe dela. Irmã Marli que pediu oração pela mãe dela, que vai passar por uma cirurgia, né? E também por ela testou positivo também para o Covid, tá? Então vamos orar, vamos fazer a bênção arônica, a gente já ora tanto pela irmã Marli quanto pela irmã Wanda, tá bom? Vamos lá. Ivavrecha Adonai veishmereha, Yair Adonai panav eleha vihuneka, Issa Adonai panav eleha veyasen leha shalom. Eterno Bishem Yeshua HaMashiach. Quero colocar primeiramente nossa querida irmã Marli, que testou para essa doença terrível, Senhor, testou positivo, mas em nome de Yeshua te peço que tu cuide dela, que ela tenha uma plena recuperação da sua saúde, visita agora ela, sua casa, dando vida e saúde, não somente a ela, mas também a toda a sua família. Também a nossa querida irmã Marli, que a sua mãe vai passar por essa cirurgia desse tumor do intestino. Eterno, dá a ordem que esse tumor desapareça, que não precisa nem fazer essa cirurgia, tu podes, tu és um Deus que pode todas as coisas, vai na frente do médico, chega antes e faz essa operação para que ocorra um grande milagre na vida da mãe da tua filha. Ela também está aí com esse problema de saúde, testou positivo para esse vírus, mas nós repreendemos todo o mal, que não fique nenhum tipo de sequela na vida dela, mas que ela possa voltar a gozar de plena saúde. Nós oramos por todos os nossos irmãos, pedimos pelo aquele que precisa ser curado, pelo aquele que precisa ser liberto. Quero te agradecer pela vida do Lucas, te agradecer pela vida do Rosh Wallace, quero te agradecer também, te louvar pela vida de cada um dos nossos irmãos da Carral de Itajaí, abençoa os nossos líderes, nossos irmãos, os pastores, nosso querido também irmão Walter, irmã Diva que estava aqui conosco, pastor Jim, pastor Aleia, todos os nossos familiares, cuide de nós precisamos de ti. Em especial quero orar também pela irmã Valentina, lembrei agora, que ela possa se recuperar plenamente daquele problema lá no coração dela que apareceu. Eu sei que tu vai fazer o grande milagre e que ela será plenamente recuperada. Em nome de Yeshua, nós te pedimos, te agradecemos, que tu continue conosco nesse dia de Shabat. Amém, amém. Amém, meus amados? Amém. Amém. Então, o Lucas vai tirar do ar um Shabat Shalom para todos e, se o Eterno nos permitir, no próximo Shabat estaremos juntos novamente. Shabat Shalom para todos.